Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 30 de abril. O Ibovespa subiu ontem 2,3%, acompanhando o mercado externo com as bolsas americanas subindo mais de 2%, em um dia de noticiário bem agitado. Os integrantes do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos decidiram ontem, por unanimidade, manter as taxas de juros do país na atual faixa de 0% e a 0,25% ao ano, em linha com toda a expectativa do mercado. Logo após a decisão, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que a economia do país pode precisar de mais gastos do Congresso e da Casa Branca para garantir uma recuperação vigorosa da economia depois da deterioração provocada pela pandemia do coronavírus. Na zona do euro, os dados preliminares divulgados pela Agência de Estatísticas da União Europeia mostraram uma contração de 3,8% do PIB europeu entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020, a maior contração da história do indicador. A taxa de desemprego da região ela subiu 7,3% em fevereiro para 7,4% em março, enquanto a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor ele contraiu 0,7% para 0,4%. Ainda na Europa, as vendas no varejo da Alemanha eles apresentaram uma queda de 5,6% entre fevereiro e março, enquanto o PIB da França apresentou a pior queda histórica depois de contrair 5,8% entre o quarto trimestre de 2019 e o primeiro de 2020. E por fim, na China, em meio aos efeitos adversos da pandemia do coronavírus, o PMI industrial caiu de 50,1 em março para 49,4 em abril, sugerindo que a indústria do país voltou a apresentar contração no mês. E nessa manhã os mercados internacionais eles abrem estáveis depois de fortes ganhos nos últimos 5 dias, enquanto investidores aguardam números de desemprego nos Estados Unidos e a reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Os futuros do S&P 500 nos Estados Unidos eles operam em leve alta de 0,3%, enquanto a Europa cai 0,2%. Na Ásia, as bolsas fecharam para cima, tá? O Japão com valorização de 2%, Hong Kong uma alta de 0,3% e China de 1,2%. Os preços do petróleo eles operam em forte alta nessa manhã. O movimento se dá também pela sequência elevada da alta de ontem, depois da divulgação de dados de estoque do petróleo nos Estados Unidos pela Agência de Informação de Energia, abaixo do esperado. Os estoques da commodity no país eles subiram 9 milhões de barris, abaixo da expectativa de 10,6 milhões de barris e de 15 milhões de barris na semana anterior. No Brasil, segue as repercussões sobre a decisão do Supremo de impedir a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. O próprio governo anulou a indicação, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou no fim do dia que mantém a disposição de nomeá-lo e que pretende recorrer. O Paulo Guedes e o general Braga Neto, ministro da Casa Civil, eles participaram lado a lado da entrevista de ontem para minimizar as divergências que surgiram com a apresentação do Plano Pro Brasil na semana passada. O discurso é o de que a agenda econômica segue unificada sob o comando de Guedes. Há expectativa hoje também da apresentação da primeira versão no Senado do relatório do Plano de Socorro aos Estados. A votação está prevista para o sábado. Na Câmara
deve ficar para a semana que vem a deliberação da PEC de orçamento de guerra e do Banco Central, que permite à instituição atuar no mercado secundário dos títulos públicos e privados. E por fim, a CESP divulgou fortes resultados no primeiro trimestre de 2020, com um EBITDA e lucro acima das nossas expectativas e também com uma elevada geração de caixa. A qualidade do resultado se deveu a uma bem executada estratégia de comercialização de energia da empresa durante o trimestre. E a gente espera uma reação positiva aí para as ações. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.